você está tendo problema com IA, as IAs estão mentindo para você, dizendo que terminou e não terminou, elas estão errando, elas estão com preguiça, parece que faz o negócio faz pela metade, né? Esse canal é para você. Fala pessoal, meu nome é Jair. Se você é desenvolvedor e está tendo dificuldade para fazer as IAs trabalharem para você, o problema é que elas não foram projetadas para isso. Elas dizem que estão certo até quando estão errado, né? Elas adoram inventar resposta, né? Mas e se a gente pudesse fazer essas IAs codarem para nós? E codar direito, né? É difícil, eu sei, eu estou tentando e por isso eu vou mostrar a minha rotina para vocês, tá? Eu montei esse PC Gamer aqui, coloquei nele uma NVIDIA 5060 Ti com 16 GB de VRAM. Também coloquei uma máquina de café, um telefone e uma impressora 3D. E também não podemos esquecer do Grogu para dar aquela força. Então se liga no conteúdo do vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar a minha IA rodando local, o plugin do Cloud que eu desenvolvi e como eu estou fazendo para subir no meu computador vários ambientes de desenvolvimento, trabalhando com agentes e IA local e usando o Worktrees do Git, e como cada agente pode ter a sua infra separada com back-end, front-end e banco de dados. A ideia é que cada agente tenha seu próprio ambiente e no final eles possam fazer as melhorias e enviar para você testar e revisar o trabalho deles. Eu montei um PCzinho aqui gamer, né? E eu coloquei nele uma placa de vídeo, uma NVIDIA RX 5060 Ti com 16 GB, tá? Então, eu estou rodando ele aqui nesse computador, tá? Aqui vocês podem ver, eu tenho o modelo do Quen, tá? Ele já está carregado. Aqui, olha lá, o consumo da GPU aqui está toda no máximo, né? Estou abrindo aqui no LM Studio, né? Tentei limitar os tokens, a memória também está com 64 GB de memória, que está no máximo aqui. E se eu rodar aqui, eu estou conseguindo ter localmente aqui em torno de 80, 70 tokens por segundo, tá? Com o modelo do Quen 3.6 de 35 bilhões de parâmetros, tá? Então, assim, aí o que eu faço? O que eu fiz, né? Primeiro, para exemplificar nesse vídeo, eu fiz um projetinho que ele é basicamente assim, cara, não é para servir de exemplo de codificação a parte do back-end nem o front-end, tá? É POC mesmo, é um exemplo para mostrar, olha, aqui está um back-end e um front-end, pode ser qualquer back-end, qualquer front-end que vocês forem usar, qualquer coisa que vocês forem fazer, se encaixaria nesse exemplo, tá? Então, assim, aqui, imagine que nessa pasta, vou aumentar aqui, nessa pasta back-end, back-end, eu tenho um back-end, nesse caso aqui eu tenho um back-end Node, e aqui eu tenho um front-end em view, tá? Invite. Tá? E aí eu tenho os arquivos aqui, e o que importa para mim agora, para mostrar nesse vídeo, é o Docker Compose, tá? desse cara. Mas primeiro eu vou mostrar, depois eu vou deixar o código disponível e quem quiser vai lá e vê e tal, fica tranquilo, né? Mas eu vou mostrar primeiro a minha rotina, né? Como é que eu estou fazendo, tá? Então assim, eu posso usar o Cloud Code ou eu posso usar o Open Code, tá? Eu instalei aqui uma skill chamada Kodai, que foi essa skill que eu fiz, tá? E eu também instalei o Superpowers, que é o Using Superpowers, que é uma skill oficial do Cloud. Tá? Qual que é o objetivo da minha skill Kodai? Tá? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês que eu não tenho, no meu Docker aqui, não tem nada rodando. Tá? E aí eu só falo assim, Kodai, inicia o proxy MySQL e PHP MyAdmin para mim. Tá?
E aí, vou verificar os caminhos, aí ele instancia a minha skill e ele já sai iniciando o proxy, ele roda um script run aqui, né? E esse script já vai rodar e vai fazer o início do proxy. Ó, já subiu uma rede Nginx Proxynet, uma SQL e um PHP-MyAdmin na porta 8081. Tá? Se eu entrar aqui, root, a senha padrão, tá? Secret, e aí eu tenho aqui um banco de dados aí na Kodai, Main e tal. Tá? E aí eu tenho trabalhado com worktrees, né? Worktrees, eles funcionam mais ou menos como se fosse o repositório do Git, o branch do Git, só que você consegue fazer um clone do teu repositório inteiro, digamos, numa outra subpasta dentro do teu projeto, tá? Você não é um branch, você é como se fosse um branch, você clona o teu branch, né? Mas você cria um branch separado, mas dentro do teu próprio projeto, né? Isso é muito importante para a gente de IA, porque com agentes você consegue ter 2 ou 3 agentes trabalhando em worktrees diferentes. Tá? E aí, por isso que eu fiz também a skill do Kodai, para que ela pudesse criar os worktrees. Mais importante que isso também, como cada projeto tem um banco de dados específico, né? E a aplicação precisa ter um banco de dados também, o back-end geralmente precisa ter um banco de dados, pode ser um Postgres, um MySQL, etc. O Kodai, na hora que ele está subindo, ele também já faz o dump de um banco de origem para um banco Então ele sobe o front-end e o back-end em containers separados, cria o worktree e faz o dump do banco. Tá? E também, como tem um proxy Nginx, ele já sobe a rota para mim do front-end e do back-end no proxy. E tudo que eu tenho que falar é assim, ó, Kodai, vamos lá, Kodai, crie worktree testes locais. Aqui eu estou usando o cloud, né? Mas deixa eu usar o PC local aqui também, né? Então, ó, opa, esse já tinha. Não, vamos criar um outro worktree. Opa, cria o worktree, feature, pessoa. Vamos. Então aqui, ó, ele já criou uma pastinha feature pessoa, que é exatamente a cópia do meu projeto, tá? E agora ele já criou o branch, o path, etc. Se eu der um docker ps, ainda não está rodando o meu worktree, tá? Agora eu posso falar Kodai, vamos para o OpenCode, né? /Kodai, opa, /Kodai, suba o worktree feature pessoa. E aí, ó, ele vai pegar e subir. Ó, chamou o meu script lá que sobe. Tá? E agora, isso aqui está rodando aqui, ó. Né? Acreditem ou não, LM Studio tá lá, ó. Deveria estar, né? Ó, processando o prompt, ó. Tá rodando local, tá? E aí, vamos ver quando o LM Studio responder. Olha lá. Ele já criou para mim um back-end e um front-end. Tá? Feature pessoa front-end. Se eu clicar aqui, ele já cai no front-end. Tá? Só para vocês verem, um projetinho bem simples. Tá? Não tem nada demais esse aqui. E o back-end também, que já subiu. E se eu der lá um docker ps, agora eu tenho mais containers rodando lá. No banco de dados, se eu der um atualizar aqui, vamos subir, ó, tinha 2 bancos, agora eu vou atualizar, eu tenho um banco de dados Kodai Feature Pessoa. Tá? E aí, se eu quiser de fato codificar alguma coisa aqui, né? Como eu estou usando o Worktree, eu quero trabalhar no Worktree, então eu tenho que vir aqui no VS Code Git Worktree Manager, tá?
e eu escolho o worktree que eu quero trabalhar, que no caso é a feature pessoa, tá? E aí, nesse worktree, eu abro o OpenCode nele. E aí aqui eu venho e jogo. Quero adicionar um campo CPF no cadastro pessoa. Aqui pode ser que ele demore um pouco, tá? E aí eu vou adiantando o vídeo para que você não perca tanto tempo, mas assim, aqui ele vai pegar a skill do Superpowers e ele vai gerar um plano. Ele vai gerar o plano e a especificação. E aqui ele vai começar a me perguntar, ó, criar CRU de pessoa, adicionar campo CPF em um cadastro existente. Ó, criar o CRUD completo, né? 2. Adicionar o campo CPF em um cadastro existente. Né? Vamos lá, vai. 1 e 2. Beleza. O que ele for fazer aqui tá bom. E aí, ele vai criar um plano aqui na pastinha Docs, Superpowers. Ele vai vir criar a especificação primeiro do que é para fazer. Tá? Então aqui eu tenho uma de exemplo, já que foi criada, rodada outro dia. Tá? E eu tenho o plano que foi a quebrar a especificação em detalhes. Então aqui, ó, ele está perguntando: o campo CPF deve ser obrigatório ou opcional? Ah, ele está me fazendo perguntas sobre como que eu quero implementar isso, né? Eu vou colocar aqui, é opcional. Ah, tem validação no formato CPF? Sim. Ah, deve ser único? Sim, é único. Ok. Confirma? Sim, confirma. E aí, baseado nas minhas perguntas e respostas, ele vai montar aquela especificação, o spec, e aí depois ele vai montar o plano. Tá? Depois que ele montar o plano, agora provavelmente ele está fazendo o plano, tá? E aí depois ele vai começar a codificar. Tá? Quando ele terminar, aí tem um outro comandinho que eu rodo, que é o /ship, tá? Que esse comando ele pega e faz um git diff, vê todas as mudanças que você fez no teu código, e ele ainda classifica isso aqui é feature, é melhoria, é fix, é bug, etc. E ele já faz o commit, ele já faz o push lá pro repositório e o pull request também, tá? Então assim, daí você, humano, vai lá no Git lá e olha, opa, eu tenho que fazer um merge request aqui nesse cara, porque a feature foi feita, tá? Só que falha, porque primeiro eu estou usando IA local, IA local costuma errar mais dependendo da quantização, etc. Costuma errar mais do que uma IA VS Code, Cloud Code, etc. Tá? Mas ainda assim é de graça, né? Então a minha ideia no futuro talvez é tentar automatizar ainda mais o teste para que além dela, ela faça a codificação, mas ela faça o teste e ela se autocorrija e vá cada vez mais melhorando nesse sentido de planejar e codificar menos, né? Codificar tarefas menores, até por causa da questão do contexto também. Se o contexto for muito grande, daí ela pode se perder, então eu tenho que planejar tarefinhas menores para deixar para ela fazer e assim, e também deixar com permissão para ela criar feature, para ela criar worktree e etc. Tá? Eu também estou fazendo teste com OpenCloud, com Paperclip, tem várias ferramentas que eu estou tentando testar e tentando ver o que eu consigo automatizar ainda mais esse meu processo de desenvolvimento. Né? Se você quiser baixar aí o Kodai Plugins, eu vou deixar o link. Se você quiser ver, me acompanhar mais e ver minha jornada aí, se inscreve aí e vamos tocar o barco junto, tá? Se inscreve, vamos ver aí o que vai dar nesse canal aí, beleza? Muito obrigado aí, abraço. Agora que eu terminei o vídeo, eu posso usar essa NVIDIA de verdade.